Olá pessoal, hoje nós vamos fazer, como prometido na última aula, a nossa tela de cadastro de clientes. A última aula nós fizemos essa tela de grid aqui, onde vai listar todos os nossos clientes e hoje daremos início à nossa tela de cadastro, iremos fazer o cadastro e já listar, ok? Então acompanhe aí a aula, que eu acredito que essa aula vai ser bem proveitosa, porque nós vamos estar trabalhando com grid e com a confecção da tela de cadastro. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero que vocês façam aí, aqui na página principal, abra a página principal, selecione o iframe e já vamos definir aqui como página de entrada, assim que eu entrar no sistema, já vamos definir aqui para abrir o grid de clientes, que é o último que nós fizemos. Para fazer isso, já definir basta você clicar no iframe, vir aqui no módulo, que é a propriedade dele, e selecionar o módulo que nós fizemos, que é o grid cliente. Quando eu dou OK, ele já vai trazer aqui para mim o nosso grid, ok? Então, quando eu entrar no sistema, ele já vai carregar essa tela aqui dentro, ok? Então, vamos lá. Vamos criar agora a página de clientes. O que eu quero que vocês façam aí é o seguinte, vai no banco de dados, na tabela clientes, você pode estar clicando com o botão direito aí, criar página de dados. Aqui irá perguntar quais campos você irá utilizar. Eu vou desmarcar apenas um, porque eu não quero que traga o código do cliente, né, que é o ClientID. Eu vou trabalhar apenas com esses três campos. Vou dar um OK. Aqui nessa tela ele te dá uma sugestão de template para você dar início, tá? Só que como a gente vai editar, a gente vai criar o nosso próprio template, então eu não vou utilizar. Então, independente de qual você selecionar aqui, a gente vai alterar ele, ok? Então, quando você dá o OK aqui também, aparece aqui na sua estrutura do projeto a TB cliente, tá? Que é onde nós vamos fazer alterações agora nela. Dá dois cliques nela, vai vir para propriedades. Aqui nós vamos alterar o título. Vamos colocar apenas cliente. Vou deletar aqui e deixar apenas cliente. E é essa alteração que agora nós precisamos de fazer, apenas essa por enquanto. Ok? Então vamos lá, design. Então aqui eu tenho aqui a tela já, né, a minha tela de cadastro. O que eu vou fazer agora? Vamos trabalhar nela para melhorar esse visual. Ok? Vamos lá rapidamente fazer essa parte. Então eu seleciono aqui, eu posso deletar esse topo que ele criou aqui. O restante eu vou deixar. Então vamos trabalhar aqui no topo. Vamos jogar aqui um componente div em cima. Vamos trabalhar com ele da seguinte forma. Vamos ajustar para que ele fique sempre no topo, tá? Que ele não desça dessa forma. Então eu vou alterar a propriedade dele para vertical align. Vamos setar aqui no topo. Então ele já ajustou lá no topo. A outra propriedade que eu quero mudar aqui é o stretch horizontal, que ele vai ajustar nos cantos da minha tela. Então, se o rapaz aqui, o usuário, ajustar aqui, ele vai ajustar também a parte de cima. Vamos lá. Stretch horizontal, vamos definir como true. Ok? Só que eu quero retirar essa borda aqui, ó, essa borda preta. Como eu faço? Você pode vir aqui no Border Style e definir como none. Automaticamente já sumiu. Vamos colocar uma cor nesse div. Como a gente vai fazer? O back color, vamos definir uma cor aqui para ele. Vamos colocar o código aqui. Eu já tenho uma cor. Caso você queira, você pode estar definindo ela aqui também. Tá? Só que eu já tenho uma cor já que eu estou utilizando no sistema, que é uma cor padrão. Então eu posso colocar ela aqui já. Cerquilha 296E88. Esse é o código da minha cor. Ok?
Então aqui em cima nós precisamos também adicionar agora, dentro da div, eu vou adicionar uma label para poder colocar a descrição aqui do que tela é essa, né? No caso, a nossa tela de clientes. Então vou alterar aqui, joguei a label lá dentro, como vocês estão observando aqui. Vamos fazer algumas alterações nela. Quais são elas? Vamos mudar esse texto, né? Vamos colocar cliente. A outra alteração aqui que nós vamos fazer, vamos trabalhar na fonte dela. Vamos colocar aqui, estamos utilizando agora como padrão, que é a Verdana. Vou dar uma aumentada nela aqui também para ajustar. Vou colocar um tamanho 16. Vou colocar ela negrito. Vou colocar ela também na cor branca, né? Então, neste momento eu tenho aqui a minha label e ela está aqui com as configurações de letra por enquanto. O que eu quero que ela faça agora? Eu quero que ela fique sempre no meio, né? Para que fique legal, tal, ficar no centralizado. Então, o que eu preciso de alterar aqui? Texto horizontal align. Então, venho aqui e altero ele para center. Então, o texto sempre ficar no centro. Outra coisa, se o usuário vir aqui e ajustar essa tela, eu quero que sempre o cliente fique centralizado, tá? Independente de qual a resolução que o cara colocou aqui, tá? Então vamos lá. Para fazer isso, basta você selecionar novamente a label, vir aqui no stretch horizontal e marcar como true. Então, olha só como ficou. Independente da resolução, ele sempre irá ficar no meio. Ok? Então vamos agora, essa parte de cima aqui já está feita. Vamos alterar agora a parte dos textos aqui embaixo. Como vocês podem observar, aqui em cima veio o nome do campo da tabela. Então vamos alterar aqui, vamos colocar uma melhor descrição. Vamos colocar aqui nome. Vamos colocar nesse outro aqui CPF /CNPJ. Você vem aqui no campo texto e pode estar alterando. Vou passar mais uma dica aqui, ó. Você pode estar alterando por aqui, alterando a propriedade CPF /CNPJ, ok? Quando você faz isso, ele já altera. Mas caso você queira já fazer aqui mesmo já a alteração, aqui nesse ambiente de visualização, basta você selecionar o campo label e pressionar o botão F2, que ele irá habilitar ele já aqui na sua tela para você poder escrever aqui. Aí aqui você já pode digitar diretamente aqui. No caso aqui, e-mail. Beleza? Então, tá certo. Agora vamos para alterar essa fonte, né? Porque essa fonte não tá legal. Então eu quero alterar a fonte de todos os componentes que eu estou visualizando aqui. Então eu seleciono eles, ok? Venho aqui em fonte e altero, vou colocar a Verdana. Vamos alterar também o tamanho dela, né? Vamos colocar aqui 16, tá? Só para ficar grande. Outra coisa, o erro aqui, eu não preciso deixar ele tão grande. Posso diminuir um pouquinho. Como eu alterei o tamanho da fonte aqui dentro, se vocês notarem aqui, ele pegou toda a configuração. Então eu preciso de um espaço maior aqui para o usuário estar digitando as informações dele. Então vamos aumentar aqui também. Eu seleciono 1, 2, 3, pressionando a tecla Ctrl. Aqui eu posso vir em 1 aqui, ó, e aumentar, que ele vai aumentar os outros também. Ok? Então tá aqui, ó, minha altura. Agora aqui basta apenas você selecionar os campos aqui e começar a fazer as alterações, os ajustes. Então aqui eu vou colocar mais para baixo, CPF aqui, CNPJ eu posso colocar aqui na lateral, ou vou ganhar mais um pouco de espaço aqui, pois ele poderá ser maior, né? Então já para evitar, eu posso colocar aqui um tamanho considerável.
Ok, pessoal? Aí agora o que eu preciso de fazer? Vamos ganhar um pouquinho mais de altura aqui. Eu vou colocar o botão de salvar aqui e o botão de fechar janela. Esse botão eu vou colocar aqui e vou aplicar as ações nele. De que forma que eu faço isso? Vamos criar um div aqui para servir como base, né, para os botões. Vou jogar ele aqui. Vou fazer da mesma forma, pedir para ele sempre se ajustar na base, não em cima, sempre na base. Então eu vou alterar a propriedade vertical align, agora não mais top e sim button. Ele já se ajusta na base. E agora eu preciso que ele se ajuste nos cantos também. Então eu vou ativar também a propriedade stretch horizontal para true. Ok? Notem que já fez o ajuste. A outra propriedade que nós vamos alterar será a borda. Então vamos colocar aqui como none. Então border style igual a none, que ele irá assumir aquela borda preta. Agora vamos só colocar aqui uma cor, vamos colocar aqui na mão mesmo. Eu não tenho uma cor definida, mas seria um azul mais clarinho, tá? Só para dar uma diferenciada ali entre um e outro. Ok? Pronto, tá bom desse tanto aqui. Caso alguém queira fazer na mesma cor, basta pegar esse código aqui. Ó. Tá aí feito. Agora vamos adicionar nossos botões. Ok? Arrasta o componente button para cá. Aqui nós vamos fazer o botão cancelar. E aqui nós vamos fazer o botão salvar. Okay. No cancelar, nós vamos fazer as seguintes alterações. Vamos colocar aqui, vamos colocar a cor dele transparente, tá? Ele vai ficar transparente o preenchimento. A outra coisa que nós vamos alterar aqui será a cor da borda. Vamos colocar uma borda legal aqui para que dê destaque nele. Então, no border color, você coloca aí o código cerquilha 185D77, que é a mesma cor que nós definimos aqui em cima. Então, para que fique legal aí a visualização, nós estamos seguindo a mesma cor. Outra coisa aqui que nós vamos alterar será a nossa fonte, né? Vamos alterar a fonte dele aqui, vamos definir a nossa padrão. Ok, agora vamos dar a cor, vamos marcar ele, vamos colocar um negrito aqui nessa letra para dar um destaque. Vamos mudar a cor, né? Vamos colocar a mesma cor também, viu? A mesma cor que nós colocamos lá em cima, que nós colocamos na borda, vamos colocar aqui também, 185D77. Ok. Agora vamos mudar o que está escrito ali, vamos colocar cancelar. Ok? Beleza, nosso botão de cancelar está feito. Esse aqui já nós vamos colocar a nossa ação nele. O outro botão é esse botão de salvar. Vamos trabalhar nele aqui também. Neste botão salvar, nós vamos alterar a seguinte propriedade. No back color, vamos colocar a nossa cor aí, tá? Que é a cor que nós vem trabalhando, que é a cerquilha 185D77. Pronto, nós já temos a cor de fundo. Eu vou retirar agora a borda dele, tá? Eu não quero essa borda cinza. Então, eu altero o valor de border width para 0. Tá? Dessa forma eu retiro. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos alterar a fonte, né? Alterada a fonte. Agora nós vamos alterar a função negrito, vamos ativar ela também para dar um destaque. Vamos dar a cor dele também, vamos colocar a mesma cor, uma cor mais clara, tá? Pode ser essa cor aqui mesmo, que nós definimos aqui. Vamos colocar essa,
tá? E agora vamos mudar o texto, vamos colocar aí tudo maiúsculo, salvar, ok? Então nós já temos nossos dois botões aqui. Vamos só para aplicar um efeito, caso você queira, você pode estar vindo aqui em Border Radius e definindo aqui tamanho 5, ok? Então vamos lá. Então eu já tenho aqui uma borda já arredondada para ele. O outro, caso você queira também definir, fica aí à vontade para definir a border radius, ok? Beleza, então pessoal, então aqui nós já temos nossa tela. Caso você queira fazer para que fique ainda mais parecido ainda com o nosso projeto concluído, que é esse, eu adicionei essa daqui, né, que é uma line e mais uma label, escrevi dados, tá? Fica aí ao seu critério caso você queira. Tudo bem? Então vamos lá. Só para adiantar aqui, vou adicionar aqui rapidamente a parte de cima ali, ok? Vou acelerar o vídeo agora. Beleza, pessoal. Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar ações nesses botões aqui. Vamos colocar aqui para que o cancelar ele feche a nossa tela. Caso você esteja incluindo e desista do cadastro, você pode fechar. Vou mostrar aqui no nosso sistema como ficou. Então, quando eu clico em cancelar, ele fecha a minha tela, ok? Então, vamos aplicar essa ação nesse botão. É muito simples, tá? Basta você selecionar esse botão, vir em eventos, ok? No evento on client click, você clica nos 3 pontinhos aqui para adicionar a ação. Aqui na lateral vai mostrar todas as ações que esse botão irá fazer. Basta adicionar aqui, vamos adicionar uma ação para ele, selecionar o tipo da ação, que no caso é funções pré-definidas. Vamos selecionar aqui o fechar janela, ok? Então, essa função fechar janela, que ela já tem a função JavaScript já para fechar a tela que eu estiver visualizando. Então, esse é meu desejo nesse botão. Está feita a configuração, viu? Muito simples. Aqui no botão, quando eu clicar aqui, eu quero salvar esse registro que eu estou setado aqui. Eu quero efetuar uma atualização lá no banco de dados ou uma inclusão, ok? Então, para isso, basta eu selecionar o botão também. Pode vir aqui no evento on client click. Vamos adicionar uma ação para ele. Como funciona? Você vem aqui, seleciona o tipo da ação e seleciona a ação que você quer. Eu quero a ação de salvar. Tá? Ele vai perguntar de que tela, né? No caso, qual é o destino. Aí você seleciona a que tem aqui, que é client, né? Cliente nosso, e dá um OK. Pronto. Eu já tenho o botão de salvar e já tenho o botão de fechar tela, que no caso é o nosso cancelar. Ok? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui que nós vamos fazer é passar, quando eu clicar aqui, ele já vai entrar incluindo, ok? Como vocês podem notar aí, não tem registro nenhum, já está ativo já para mim, já digitar, eu não preciso de clicar em editar para poder habilitar esses botões para mim, esses campos. Então, como faz isso? Já para abrir a tela aqui em modo inclusão. Basta você vir aqui, ó, no seu sistema, em propriedades, e marcar essa opção aqui, ó, habilita auto-inserção. Então, o que vai acontecer? Ele já vai abrir automaticamente, incluindo, tá? Se você não passar nenhum parâmetro para ele, ele vai abrir já incluindo. Então, basta eu inserir o valor aqui, tá? Os valores aqui, e clicar em salvar. Ele já vai incluir. Tá? A outra questão é o seguinte, quando eu clicar aqui em editar, vamos usar um exemplo aqui, ó, eu cliquei em editar, ele vai setar para mim esse registro, já trazendo as informações dele, e qualquer alteração que eu fazer aqui,
ele já vai vir, ele já vai automaticamente salvar ela. Então, como eu faço também para poder abrir ela aqui já editada, viu? Em modo de edição, já para mim já poder fazer a alteração aqui neste momento. Basta você vir lá novamente em nosso projeto e ativar essa daqui, ó, habilita auto e edição, e marca essa opção aqui também, ó, abre em modo edição, ok? Então nós vamos deixar aqui por agora tudo marcado, ok? Então outra coisinha aqui que eu vou passar para vocês é o seguinte: como eu faço para mim abrir a minha janela dessa forma, em uma janela flutuante aqui, ó, no meu projeto, tá? Eu vou mostrar aqui qual o componente que eu estou utilizando para fazer isso, tá? E é bem simples de estar configurando ele, ok? Então, o que eu passo para vocês é o seguinte: vamos lá na página principal, vamos colocar aqui um componente chamado Windows Settings, ok? Arrasto ele aqui para dentro, tem ele aqui, vou trabalhar sempre com ele. Vamos renomear ele aqui para poder encontrar ele mais fácil, tá? Então, o ID dele é o Windows Settings, vamos colocar aqui WS Janela, para que fique mais fácil de entender e localizá-lo. Vou colocar aqui também, preencher também, pessoal, Windows Settings aqui em navegação referência, tá? Vou preencher esse campo também. Só isso que eu preciso de configurar por enquanto, viu? Por enquanto eu só preciso só isso aqui, tá? Depois nós vamos fazer mais alterações nele, para que fique melhor, ok? Mas o que eu quero passar aqui nessa aula é bem rapidão, então não quero levar muito tempo. Então, dessa forma que você configurou aqui, basta fazer o seguinte: vamos criar aqui nessa tela um parâmetro, que é para quê? Eu preciso passar quando eu clicar, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Quando eu clico aqui nesse botão, esse botão aqui vai passar o código desse usuário aqui para minha tela de cadastro, que é a nossa tela. Ele vai passar para a nossa tela o código daquele usuário para ele setar aqui, para ele filtrar e trazer só ele aqui, ok? Então eu preciso de criar um parâmetro nessa tela aqui, parâmetros, tá? Vamos renomear ele aqui vamos colocar o nome aqui, CLI ID, ok? Deixo ele do tipo numérico mesmo, tá? Fiz o parâmetro. Então aqui nessa tela, em propriedade, você pode clicar aí em form, vir aqui em filtro, ok? E definir qual vai ser o filtro. Então eu seleciono aqui qual vai ser o campo. Eu quero que quando o parâmetro vir, ele já venha setando o código que eu estou passando para ele, que é o que acabamos de criar aqui, ó, param CLI ID. Então, quando eu entrar nessa tela, ele vai verificar se existe um código aqui. Caso exista, ele já vai setar aqui para mim o registro, ok? Então, basta eu adicionar aqui a condição do filtro e vou dar um ok, beleza? Então, vamos lá. Salvei minha aplicação, essa parte aqui está feita. Vamos aqui para o grid de cliente. No botão adicionar cliente, vamos chamar aquela tela lá, viu? Vamos chamar essa tela nossa de cadastro nesse botão. Como faremos? Basta você selecionar o botão, vir em eventos, no evento clique aqui, on clique, você pode mandar adicionar, seleciona navegação, né, que você vai fazer uma navegação. Qual vai ser o destino? Olha só, pessoal, aqui, prestem atenção. WS Janela é o destino da página para onde vai, ok? Então eu seleciono WS Janela, que é aquele componente lá, marco aqui que ele é modal, marco que eu quero ele no centro e vou marcar qual página que vai abrir dentro desse destino. Basta eu clicar aqui e selecionar que eu quero que seja cliente, né? Aqui ele está vendo aqui que ele já pede qual é o parâmetro que você quer passar para essa tela. Como nós vamos estar incluindo, eu não vou passar nenhum parâmetro para ela, então eu quero que ele já abra incluindo, ok?
Tá feito. Aqui nesse grid aqui, agora, eu quero adicionar a coluna do tipo botão, aonde eu possa clicar no editar, tá? Então, como nós vamos fazer isso aqui? Em colunas, eu vou adicionar aqui, vou clicar aqui na reticência, vou adicionar aqui mais uma coluna aqui no nosso grid, tá? Coluna grid aqui criou grid coluna 5. Vamos renomear ela aqui, vamos colocar nessa propriedade, vamos colocar editar. Que tipo que eu quero essa coluna? Eu quero do tipo botão, ok? Então você pode vir aqui e selecionar botão. O que vai estar escrito nesse botão? Eu vou colocar aqui, ó, editar. Ok? Pronto, está feito. Eu adicionei uma coluna do tipo botão. Aqui não irá ficar visível por enquanto. Quando você gerar a aplicação, que nós vamos fazer isso agora, você verá que esse botão irá aparecer aqui, tá? Então, beleza. Só isso que eu preciso. Agora nós precisamos definir uma ação para essa coluna aqui, tá? Que é o nosso botão. Vamos definir uma ação para esse botão. Então, qual é? Aqui, quando selecionada a coluna de editar, você clica em eventos, vem no on-click, tá? E manda adicionar uma ação para esse botão, que é tipo navegação, tá? Que nós vamos navegar também. Aqui em condição você pode deixar nenhuma, né? Que não terá nenhuma condição para abrir essa janela. Seleciono o WS janela. O modável vou marcar como true. Centralizado também. E navegar para, aí você seleciona também o cliente. Então quando eu clicar no botão editar, eu quero que navegue para a nossa tela de cadastro e passe o registro que eu estou, né? O código do cliente aqui. Então, de que forma? Eu vou clicar no maisinho aqui também. Vou selecionar aqui grid 1, underline tabela cliente, code CLI, CLI ID, ok? Então eu vou adicionar ela aqui e vou dizer que esse código aqui, que é o registro que eu estou, é o que vai passar para a nossa página de cadastro. Feito dessa forma, ele já está configurado aqui para abrir no registro que você selecionou, ok? Pessoal, antes da gente gerar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só uma última alteração aqui, que nessa tela aqui, ele irá ajustar, tá? Conforme o conteúdo que eu tenho. Eu não quero, eu quero que, se caso eu queira desse tamanho aqui, ele fique sempre desse tamanho, tá? Então, basta você clicar aqui, vamos selecionar aqui o Form 1, e vamos marcar aqui nessa opção, To Content, para None, tá? Então, stretch vertical igual a None. Então, ele vai sempre respeitar essa altura quando eu mandar abrir ele dentro da nossa AWS janela, ok? Então, vamos gerar agora. Pronto. Como vocês podem notar aqui, nós já temos aqui a nossa página aqui de listagem de clientes já definida já, como página inicial. E agora nós vamos adicionar cliente aqui, vamos adicionar um registro. Quando eu clico aqui, ele já me traz a nossa janela de cadastro. Agora eu vou preencher os dados aqui, viu pessoal? Nome, José, CPF e CNPJ, eu vou colocar aqui qualquer valor por enquanto, ok? E o e-mail, josé@gmail.com. Vou clicar em salvar. Ao efetuar o clique em salvar e mandar atualizar o grid lá atrás, vocês podem notar que já incluiu o nosso registro, ok? Então nós já temos aqui o cadastro do José. Caso eu queira editar ele, basta eu clicar em nosso botão que nós criamos, editar, ele já irá trazer para mim aqui o cadastro do José. Vou alterar aqui para ver se está funcionando a alteração também. Vou alterar aqui, vou colocar aqui Alves. Vou mandar salvar novamente. Vamos fechar essa janela e vamos atualizar o grid. Ok? Tá aqui, ó, José Alves alterado.
Na próxima aula eu vou ensinar mais algumas configurações nessa tela aqui, tá? Mas a princípio nós já estamos conseguindo fazer já o nosso cadastro, já fazer a edição também, ok? Se vocês notar aqui, vamos testar também o botão cancelar. Ó, olhem que já está fazendo. Próxima aula eu vou ensinar o seguinte: quando eu fazer alguma alteração aqui nessa tela e salvar, ele já vai automaticamente atualizar meu grid lá atrás, tá? Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Beleza, pessoal? Mas a aula de hoje é isso, viu? Essa aula ficou um pouquinho extensa porque pela quantidade de conteúdo que eu gostaria de passar tudo em uma aula só, tá? Na próxima vai ser um pouquinho mais rápida e até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço.